Pais de Ribeirão Preto afirmam que estão preocupados com a falta de auxiliares nas escolas da rede municipal de ensino para dar apoio aos alunos com deficiências. Famílias da macro-região também sofrem com a defasagem dos professores auxiliares, mesmo com a lei garantindo esse direito. Aluno da escola Sebastião de Aguiar Azevedo, em Ribeirão Preto, o Gustavo, de 10 anos, tem transtorno do espectro autista e, segundo a mãe, precisa de uma atenção especial. Apoio de um professor em sala. Mas desde 2020 não há profissionais para atender os estudantes com deficiência, matriculados na rede municipal de ensino. A Suelen acredita que a falta de um auxiliar de educação compromete a evolução do filho. As crianças, elas têm uma dificuldade de ficar na sala sem professor de apoio, né? Elas não conseguem fazer atividade sem aquele professor do lado, porque eles dispersam muito, eles ficam nervosos. O meu tem sensibilidade auditiva, então aí ele só vai pôr o abafador por si só quando ele já está muito nervoso. Então, quando tem um professor de apoio do lado, ele já percebe que ele está ficando nervoso e já põe o abafador, ele já vai se acalmando. O barulho dentro da sala de aula é muito alto, né? Muita criança. E a professora da sala, ela não dá conta, porque é muita gente para ela, né? Sozinha, com 27 mais o Gustavo, né? E ele precisa do professor de apoio, a médica já testou, a justiça já testou e a prefeitura não cumpre liminar. São centenas de estudantes nessas condições na cidade. A falta de auxiliares nas escolas também é motivo de preocupação para o Eliel. O filho dele tem síndrome de Down, está matriculado no 6º ano do ensino fundamental e ainda não aprendeu a ler e a escrever. Agradeço muito assim aquelas pessoas que estão ali dando apoio, eles até se esforçam, mas eles não têm, como fala assim, a legitimidade para vir estar cuidando deles, né? Então a gente deixa muito a desejar. E ele tem aí hoje 11 anos, mas ele vai ter em breve, ele já vai ser um jovenzinho e ainda não alfabetizado. Isso nós sentimos muito pela falta do professor de apoio. As famílias vão à Câmara de Vereadores cobrar investimentos na educação inclusiva e a contratação de professores auxiliares. A tentativa dos pais é pedir um respeito maior do poder público com aqueles que possuem necessidades especiais. Cadê a inclusão que eles tanto falam? A gente vê inclusão disso, inclusão daquilo, mas não existe. Na prática não existe. Eu não entendo por que o órgão que tem aquela, né, capacidade de dar esse apoio não dá. Porque é uma lei que existe há muito tempo. Quando a gente fala do apoio, não pode ser qualquer pessoa, vai ser o apoio de uma criança autista, ou seja lá qual tipo de deficiência que ela tenha. Mas uma pessoa realmente que saiba, que tenha pelo menos um curso básico do que é que vai trabalhar com aquela criança, o que é que ela precisa para aquele momento dentro e fora da sala de aula também. Se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Então a nossa luta é essa, para pedir que mandem os professores de apoio o mais rápido possível, porque já se foi 2 anos que a gente ficou em casa através de WhatsApp. Essas crianças aprenderam o quê? Nada. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Vamos cumprir a lei para ficar bom para todo mundo, para os pais, para a escola, para a Secretaria da Educação. É isso que a gente quer, a gente só quer o direito dos nossos filhos de ter um professor dentro da escola para ensinar eles. É isso que a gente quer. A falta de profissionais também atinge escolas públicas da macro-região. Mesmo com leis garantindo que crianças com algum tipo de deficiência tenham o auxílio de um professor específico nesse processo de alfabetização. Em São Joaquim da Barra, por exemplo, o Ministério Público tem movido ações para garantir o atendimento especializado. Antes de propor a ação, o Ministério Público sempre busca a via da resolução extrajudicial, isto é, tenta diretamente com o órgão público municipal ou o órgão público estadual, vale dizer, as secretarias municipais de educação, a diretoria regional de ensino, a solução do problema, de modo a atender de maneira imediata a necessidade apresentada do aluno. Contudo, em 100% dos casos, há uma negativa administrativa, isto é, o órgão público nega o acesso dessas crianças ao profissional que elas precisam, seja o profissional de apoio escolar, seja o professor auxiliar.
E com isso não resta outra alternativa, senão o manuseio e a distribuição de uma ação de modo a obrigar o Estado, sob pena de multa, a disponibilizar esse profissional. O promotor de justiça ainda enfatiza que os pais precisam ter a consciência do direito à educação especial e inclusiva dos deficientes e fazer valer esse poder. Veja bem, a Constituição Federal e a Constituição Estadual prescrevem que é dever do Estado, né, garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inúmeros dispositivos legais infraconstitucionais também asseguram, seja por via de leis federais, seja por via de decretos, a capacitação desses recursos humanos, professores, instrutores e profissionais especializados capacitados, que permitam que esses alunos possam participar da rede regular de ensino através de um sistema educacional inclusivo. Para tanto, por exemplo, a Lei 13.146 prevê a figura do profissional de apoio escolar, que deve atuar em todas as atividades escolares nas quais fizer necessário. É importante observar ainda que há o direito por parte desses alunos e ao dever do Estado em permitir que essa integração social possa ocorrer como reflexo inequívoco do exercício da cidadania por parte desses alunos que irão se integrar à sociedade, repito, na rede regular de ensino. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação de Ribeirão Preto informou que atualmente conta com 362 profissionais de apoio, mas vai ampliar o número com a criação de mais 50 postos de trabalho. Disse também que vai abrir concurso público para a contratação de professores especializados. A Prefeitura de São Joaquim da Barra também declarou que vai contratar profissionais por meio de concurso público, mas que está tomando todas as medidas cabíveis para atender às necessidades dos alunos com deficiência, conforme a lei. A Gislene Lopes está de volta conosco, traz outras informações, já que esse assunto é delicado, muito polêmico, né, Gislene? A falta desse auxílio para as crianças. É sim, André, as redes de ensino deveriam ter resolvido essa situação durante o período que ficou sem as aulas presenciais. Quem fala mais com a gente é a advogada Samira Fonseca. Doutora, a educação como um todo sai derrotada dessa pandemia? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Na verdade, os alunos em si saem derrotados e a sociedade em geral. O que deveria ter sido feito é um trabalho intenso para estabelecer um link entre o que a legislação exige, né, daquilo que realmente é oferecido na rede educacional. E não digo só na rede de ensino pública, mas também a gente vê essa dificuldade na rede de ensino privada, que tem tanta responsabilidade quanto o ensino público com relação a esses alunos de inclusão. Qual o prejuízo deles? São inúmeros, né, incontáveis, a gente não pode nem mensurar esse prejuízo ao longo de uma vida, né? Porque se você não dá uma educação de base para uma criança, para um aluno, qual é o futuro dessa pessoa? Para onde ele vai seguir? Onde ele vai trabalhar? Que independência nós estamos oferecendo a essas pessoas? Doutora, advogados e promotores trabalham cada dia mais nessa causa. Qual a saída para essa situação? Nós precisamos unir forças, inclusive o que eu tenho visto muito é que os médicos não conseguem elaborar relatórios médicos específicos para esse tipo de aluno. Então a gente precisa que os médicos se interem de todas as dificuldades de seus pacientes, emitam relatórios médicos competentes para que chegue esse relatório junto à escola para que a criança, o aluno, possa estar amparado com a medicina, né? Então é um trabalho em conjunto em que o médico, o advogado, o poder público, a iniciativa privada precisa olhar para essa população e dar um entorno muito mais adaptado, mais incluído para eles. Não só em Ribeirão, mas outras cidades também têm uma pressão em cima dos vereadores. Como eles podem colaborar?
eles, enquanto instrumento, né, da população, precisam também trabalhar junto conosco, né, para que exija o cumprimento dessas leis, para que tudo seja feito na forma que está escrito na lei. A Constituição Federal, a Lei do Autista, a Nota Técnica 24 de 2013 do MEC, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, todo esse arcabouço legal da base para que a gente possa trabalhar isso junto à educação inclusiva, junto às pessoas com deficiência, para que elas possam ter suporte, para que possam conseguir adaptar o seu entorno, né? Ter o professor de apoio, e o professor de apoio não é só aquele que vai acompanhar essa criança ali e ficar cuidando, não é um cuidador, é a pessoa que vai adaptar o material, que vai trazer o material para a pessoa que não consegue enxergar, que não consegue escutar, é o tradutor e intérprete de Libras. Nós temos toda essa tecnologia à disposição e a gente precisa trazer isso para dentro de sala de aula. E está ao alcance da rede pública de ensino fornecer uma educação realmente inclusiva. Sim, a gente tem diversos cursos que formam os professores, né, na educação inclusiva, na educação especial. Então, assim, os recursos estão aí. Nós temos recursos eletrônicos, recursos de pessoal, recursos de formação. Basta a gente se unir mesmo e olhar para esse direito, olhar para essa pessoa como um indivíduo, programar um plano de ensino individualizado, porque cada um vai ter uma dificuldade, e a partir desse plano de ensino individualizado, realizar a inclusão desse aluno dentro de sala de aula e também em sociedade. Ok, doutora, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Combinado, Gislene Lopes. Até daqui a pouco, então.